Atualmente, vivemos o período mais tecnológico da história da humanidade. Praticamente todos os aspectos que envolvem sociedade são motivo para a adequação da tecnologia, incluindo transportes, estudos e até relações pessoais. Mas qual é a primeira ideia que vem à sua mente quando pensa em civilizações antigas? Se você imagina homens das cavernas que não sabiam sequer falar ou fazer uma conta de matemática, está completamente enganado. Claro que eles ainda não andavam com carros ou se comunicavam por meio de mensagem de texto diretamente do celular, mas possuíam tecnologias extremamente avançadas para sua época. Inclusive, muito do que se conhece atualmente foi inspirado em modelos de mecanismos do passado. A cada dia, mais achados são descobertos, revelando uma parte da história que era até então desconhecida para a ciência. Recentemente foi a vez de um objeto assim ser encontrado aqui na América do Sul. E é isso que veremos hoje. Alvenaria antiga extremamente avançada encontrada no Peru. Mas antes de conferir, é importante que você se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Dessa forma você apoia o canal e ainda fica por dentro dos maiores mistérios que cercam a humanidade. O povo que habitou o Peru em tempos antigos pode nos ensinar muito sobre tecnologia, matemática e engenharia. Mas essa civilização não foi a única que viveu à frente de seu tempo. Povos no mundo inteiro são responsáveis por diversas invenções revolucionárias e que merecem nossa atenção. É por isso que listamos algumas tecnologias antigas que foram redescobertas pela arqueologia. Robôs da Grécia Antiga. Não, você não entendeu errado. Robôs existiam mesmo no passado. Não eram como os que conhecemos hoje, mas ainda assim impressionantes. Essa invenção nasceu na Grécia Antiga, há milhares de anos. O responsável por esse robô é Herón de Alexandria, importante matemático e mecânico grego que viveu entre os anos 10 e 80 depois de Cristo. Após vários testes, ele desenvolveu um carrinho de 3 rodas que se movia sozinho e era capaz até mesmo de fazer curvas. Todo o trajeto do robô era programado antes pelo próprio Herón, que alterava sua rota a cada nova viagem. Tudo graças a um sistema de pesos cronometrados que funcionavam simultaneamente. Na época não existia eletricidade e, por isso, o robô do matemático era movido por um sistema inovador de cordas. Apesar de simples, cientistas da computação afirmam que o pequeno carrinho foi construído com base nos mesmos métodos utilizados para a construção de robôs hoje em dia. Herón de Alexandria era um gênio da sua época e foi responsável por desenvolver também a primeira máquina a vapor e o primeiro exemplo de porta automática de todos os tempos. Muitos estudiosos acreditam que Herón de Alexandria é na verdade um viajante do tempo que desenvolveu sozinho sua própria máquina do tempo. Para eles, o homem que viveu séculos atrás, na Grécia Antiga, e que é responsável por todas essas criações, ainda irá nascer em nosso tempo, quando a tecnologia estiver em um grau ainda mais avançado do que está hoje. Parece uma história bem estranha, mas que no fim, até que faz algum sentido. Bússola Viking. No passado, realizar viagens longas não era uma tarefa fácil. Aviões e carros motorizados ainda não existiam. Por isso, os oceanos eram a rota de viagem mais óbvia. O mar é um lugar enorme, e com tanta água ao redor, fica difícil se localizar em alto mar, ainda mais quando não se dispõe de tecnologia suficiente para isso. Era comum receber notícias de navegadores que saíam do porto com destino ao Oriente Médio e acabavam chegando às Américas, por exemplo. Essa, aliás, é uma história bem conhecida por nós brasileiros, pois foi dessa forma que nosso país acabou sendo conquistado pelos portugueses há 5 séculos atrás. No entanto, ainda antes de Portugal ou Espanha dominarem o transporte marítimo do mundo, os vikings se destacavam. Esse povo viveu seu auge entre os séculos 8 a 11 na antiga região da Escandinávia, que hoje abriga 3 países: Noruega, Dinamarca e Suécia. O comércio marítimo era uma das principais atividades dos nórdicos, que tinham facilidade para se locomover nos grandes oceanos. Mas como faziam isso, visto que a bússola sequer existia naquela época?
Mesmo sendo conhecidos como bárbaros por muitas civilizações, inclusive pela antiga Grã-Bretanha, os vikings desenvolveram mecanismos que estavam bem à frente do seu tempo. Em 1948, historiadores encontraram um artefato primitivo perdido em escombros de uma antiga construção e deduziram que se tratava de uma bússola viking. Porém, as bússolas de séculos atrás não eram tão evoluídas como as que conhecemos hoje em dia, que inclusive já foram substituídas por mapas em tempo real. A bússola com ponto magnético só foi desenvolvida por volta do ano 1300. Antes disso, a principal forma de se localizar era com a ajuda do Sol, que nasce no leste e se põe no oeste, o que direcionava os navegadores para a direção correta. Mas como prosseguir durante a noite ou em dias nublados, situações em que a luz do Sol não chega até o barco? Uma espécie de bússola que passou a ser conhecida pelos vikings como o Nartok era capaz de contornar esse obstáculo, mesmo que tenha sido desenvolvida há mais de 1000 anos. Por si só, a bússola já era destacada como um modelo bem avançado para a época, com palitos que determinavam pontos cardeais de forma precisa. Como acompanhamento para dias de pouco sol e longas noites, o povo nórdico levava o que conhecemos como Pedra do Sol, uma espécie de dispositivo mágico, entre aspas. Com esse objeto, era possível detectar a posição do Sol e transmitir sua luz, mesmo que fraca, para a bússola. Dessa forma, mesmo que o Sol estivesse escondido, era possível guiar-se por sua luz. Uma tecnologia que até os dias de hoje ainda não é bem compreendida pelos cientistas. Taça de Licurgo. Olhando de relance, além das belas imagens esculpidas em seu exterior, essa taça antiga parece não ter nada de especial, mas esconde uma tecnologia duvidosa. Após ser encontrada, a taça passou por diversos estudos que constataram que foi feita há mais de 1600 anos pelos antigos romanos. A taça de Licurgo possui uma característica curiosa. Quando colocada contra a luz, sua parte frontal é tomada por uma cor verde, mas se a luz for transposta atrás da taça, a cor muda para o vermelho. Em 1990, pesquisadores britânicos iniciaram estudos mais detalhados para tentar desvendar o mistério acerca desse item. No entanto, por se tratar de um objeto valioso para a história, não era permitido que a taça fosse aberta, pois provas sobre os antigos romanos podiam ser destruídas. Com o passar do tempo, os cientistas descobriram que o vidro da taça estava repleto de fios de ouro e de prata, 1000 vezes mais finos que um fio de cabelo humano. Em outras palavras, podemos dizer que a civilização romana havia descoberto a nanotecnologia. De acordo com uma explicação científica, quando a luz bate no vidro, os elétrons dos metais misturados vibram de uma forma tão intensa que acabam alterando a cor do objeto, de acordo com a posição do observador. Fica até difícil de acreditar que isso tenha sido criado há quase 2000 anos. Para diminuir o tamanho do ouro e da prata de forma tão extrema, os romanos utilizaram moinhos de grãos especiais que reduziram esses materiais várias vezes até ficarem menores que grãos de areia. Além disso, os estudiosos também notaram que a cor da taça era alterada de acordo com o líquido despejado nela. Essa era uma função bem útil na época, quando o assassinato por envenenamento era algo comum. Assim, os governantes podiam facilmente identificar um suspeito e executá-lo, o que salvaria sua vida e manteria os possíveis inimigos do governo bem confusos. Atualmente, a taça de Licurgo está exposta no Museu Britânico e é vista por milhões de visitantes todos os anos. Peça de alvenaria encontrada no Peru. Localizado próximo a Quinua, na região de Ayacucho, no Peru, a uma altitude de quase 3.000 metros acima do nível do mar, foram encontradas as ruínas de Huari, uma civilização antiga que governou a região peruana entre os anos 500 e 1000 depois de Cristo. No local, a equipe de arqueólogos envolvidos no caso encontraram diversos blocos de pedra vulcânica dura com características bem curiosas. As rochas estavam esculpidas com precisão absoluta, compostas por furos, cortes e linhas tênues minimamente pensadas.
Fazer isso pode até parecer um trabalho simples para os nossos dias. Porém, as máquinas que temos hoje em dia ainda não existiam. Para os estudiosos, o Império de Wari teve grande influência sobre o território sul-americano, dominando sobre a maior parte da costa do Peru. Além disso, sua arquitetura era tão avançada quanto a encontrada em construções incas, povo que apareceu alguns séculos depois dos Wari. Acredita-se que as ruínas de Wari tenha sido a capital do Império, algo de intenso movimento comercial e político. Mesmo em ruínas, é possível perceber a organização da cidade, dividida em zona rural, residencial, comercial e religiosa, todas feitas com blocos precisamente esculpidos. Uma alvenaria invejável até para os nossos dias. Se a civilização Wari é mesmo responsável por todas essas construções, a pergunta que surge é: como fizeram isso? Que tipo de tecnologia lhes permitiu trabalhar com alguns dos materiais mais difíceis da Terra, mesmo vivendo milhares de anos atrás? Não muito tempo antes de a cidade ser descoberta, os famosos crânios alongados dos Incas foram descobertos próximos a essa região. Mas agora, com a descoberta dessa área arqueológica da cidade de Wari em ruínas, os estudos científicos podem tomar outro rumo. Talvez os crânios estejam associados a esse povo antigo. Mais curioso ainda é encontrar crânios no mesmo lugar que é suspeito de possuir tecnologia avançada. Talvez, unindo todas as peças, a tão famosa teoria de intervenção alienígena nas construções humanas sejam confirmadas. Mas isso é apenas uma suposição, é claro. Você possui alguma ideia para um tema de um novo vídeo aqui do canal Mundo Desconhecido? Então não se esqueça de dar essa dica pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal. Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo e até a próxima!